Olá, seja muito bem-vindo à live da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria. Hoje vamos ter a satisfação de receber o Eduardo Pedreira, o Badu, que junto a nós vai debater o tema Negócios do Bem, né? Como é que a gente consegue criar uma empresa bacana, de sucesso, gerando um resultado sustentável não só para si mesmo e para os seus colaboradores, mas também para toda a sociedade. Enquanto o Badu se arruma para estar aqui conosco, a gente vai aproveitando e vai atualizando você em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. A gente tem tido um conjunto de decisões por parte do Supremo Tribunal Federal que vem prestigiando o governo e desprestigiando as empresas, né? Infelizmente, as últimas decisões têm sido nesse sentido, né? Agora, a gente acredita também que toda vez que uma janela se fecha, uma porta se abre. E a nossa obrigação é sempre olhar o copo meio cheio, né? Então, à medida em que você tem decisões tributárias desagradáveis ou que contrariam de alguma forma aí, o bom desempenho das empresas, isso faz com que nós nos desenvolvamos e nos torna mais fortes, né? A gente sabe que a dificuldade faz com que a gente saia da zona de conforto e contribui para que a gente consiga encontrar soluções, né? E nos tornarmos aí mais capacitados, né? Recentemente a gente teve uma decisão com relação à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e o STF transmitiu aí o entendimento de que a partir de agora as empresas deverão contribuir, pagar a parte previdenciária sobre o terço de férias. Quer dizer, o encargo previdenciário, que já é bastante salgado para as empresas, ficou ainda mais salgado, né? O STF acabou revendo a sua própria decisão, já proferida há muitos anos atrás, e acabou também contrariando uma decisão do STJ, que já havia favoravelmente às empresas. Mas não adianta nada, não. A gente vai trabalhando, vai buscando solução, e é o que nos cabe fazer. Conosco agora, professor Eduardo Pedreira, seja muitíssimo bem-vindo. Tudo bem, Zé? Como vai você? Que bom estar aqui, que alegria poder dividir esse espaço aqui tão honroso aí com você e com o pessoal que está escutando a gente. Que coisa boa. Deixa eu falar rapidamente quem é esse sujeito, Eduardo Pedreira. Eduardo Pedreira é professor da Fundação Getúlio Vargas. Interessante, né? Como é que a gente sempre começa com um viés profissional. Mas vamos lá, vamos seguir a cartilha aqui, né? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, filósofo, teólogo, mas olha só, mais importante do que tudo isso, ele é um cara porque eu tenho um carinho gigante, incomensurável. Ele é um cara arejado, ele é um cara inteligente, ele é um cara ético, é um cara correto, é um cara batalhador, é um cara amigo, é um sujeito presente. Ele é um cara tremendo. Ele é um cara que me ajudou no meu relacionamento com Deus. Ele é um cara, mas sem aquelas coisas, aquelas amarras da religião, sabe? Pô, me fez ter uma relação, ou pelo menos começar uma relação verdadeira com o Eterno. Esse é o cara que tem a capacidade de expor as suas ideias sem magoar, sem ferir, e banca as suas posições. A gente sabe que em determinados momentos a gente bancar uma posição é um negócio complicado, mas não podia ser diferente. Uma pessoa ética, ela vai bancar a sua posição. Claro que existem formas da gente fazer as coisas, né? Mas você tem o dom de conseguir fazer as coisas trabalhando o conteúdo e trabalhando a forma. Esse sujeito aí é um cara que eu gosto demais, demais, demais. A gente tem trocado muita ideia, já dando aqui um spoiler, né, sobre felicidade, né? E agora foi legal, porque depois de eu estudar a felicidade, 1% do que o Badu, se me permitir te chamar assim, do que o Badu estudou, eu estudei felicidade durante muito tempo. E aí eu descobri depois que eu achava que tinha tinha descoberto a fórmula da felicidade. Puxa vida, né? Pessoas há milhares de anos atrás, o Badu me trouxe essa constatação. Já tinha descoberto, já tinham trazido. Eita, velho. Mas vamos lá, Badu, vamos lá. Vamos falar então sobre negócios do bem, que eu tenho um monte de perguntas para fazer, cara. Claro, por favor, por favor, por favor. Primeiro, te agradecer a gentileza aí da apresentação. Eu diria que a recíproca é inteiramente verdadeira, linha por linha. Que bom, que bom. Negócios do bem, cara. Como assim negócios do bem? Zé, como você sabe, o meu tema lá na Fundação Getúlio Vargas, ao longo desses 20 anos, tem sido como a gente pode gerir negócios de maneira sustentável.
a gente tem uma visão predominante em algumas sociedades, eu acho que especialmente as sociedades que terminaram por não experimentar uma economia puro sangue de mercado. Essas sociedades tendem a ter uma visão muito, digamos assim, para usar uma linguagem do ambiente religioso, muito demonizante do empreendedor, do capital e do negócio. E eu tenho defendido a tese de que negócios como qualquer outra ou qualquer outro meio neutro, né? Quando eu chamo meio neutro, imagina, uma faca. Uma faca é um meio que pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Você pode usar uma faca para fazer uma comida deliciosa para alguém que você ama, ou você pode, desculpa o exemplo mais triste, esfaquear alguém. Negócios são meios neutros, em si mesmo não são maléficos ou não são benéficos. Depende de que direção você dá a eles. Então, eu tenho insistido de que negócios podem e devem ser plataformas do bem. Ao longo desses anos, me lembro de um aluno que chegou para mim e falou assim: professor, poxa, eu gostaria de mudar o mundo. Eu disse: cara, você quer mudar o mundo, quer influenciar o mundo, monta um negócio. Né? A ideia de que pela via do negócio você gera emprego, você gera remuneração para os empreendedores e, muito próprio aí na tua área, gera essa tributação que a gente precisa entender que, de novo, é um meio neutro, né? O que o Estado faz com ela ou não é outro papo, mas a existência do negócio, enquanto gerador de tributo, de distribuição de renda nesse sentido, distribuição de riqueza na medida em que eu pago os tributos, negócios podem ser incrivelmente plataformas do bem. É nesse sentido que eu digo que negócio é um meio do bem. Maravilhoso. Quer dizer, da mesma forma que um automóvel pode ser um meio de transporte ou pode ser uma arma também. É a forma Claro, claro. como a gente conduz. Que bacana. É muito bacana você ter começado falando sobre isso, porque, de maneira geral, um pensamento um pouco mais à esquerda, ele tende a rotular, né, o empresário como sendo um sujeito bandido, uma vez que ele explora, né, e a mais-valia do projeto ele não é distribuído para as pessoas que... Mas, assim, o sujeito que tem a iniciativa, que tem o empreendedorismo, que tem a ideia, que tem o esforço, ele merece, merecer não é talvez a palavra, mas é uma consequência natural do esforço, é o produto do esforço. Então, se por um lado, né, Badu, a semeadura ela é facultativa, a colheita é obrigatória. Quer dizer, querer, por um lado, que tudo que seja produzido seja distribuído para todos iguais, você estaria promovendo de alguma forma uma injustiça, né? Porque justiça é tratar igualmente os iguais. Esse é um viés. O outro viés é quão bom aquele empresário que tem uma preocupação genuína, não com a imagem, mas de gerar uma contribuição verdadeira para a sociedade, né? E esse é um processo de conscientização, né? A gente encontra, a nossa empresa atende hoje a 1.300 clientes, né? E a gente tem ainda uma galera da antiga com aquele vício, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, eu só estou constatando aquela coisa, não, mas imposto é o seguinte, bicho, eu tenho aqui um fiscal que é amigo, né? E aí o camarada está acostumado a ter um pedacinho lá do caixador. E a gente vem fazendo um trabalho de aculturamento dizendo o seguinte, cara, como é que você vai exigir, porra, do presidente da República que o camarada, porra, seja um camarada honesto se você trabalha com meia nota, né? Então não é simplesmente uma questão... como é que você vai... Porque essas coisas voltam, né? Se você não paga o imposto que você tem que pagar, você tem que enxergar a fotografia inteira. É menos dinheiro para o orçamento do governo, é menos dinheiro para a educação, são menos pessoas educadas e talvez seja o cara lá na rua, em última instância, que vai te assaltar. Não estou dizendo que a pobreza gera violência, não. Você tem estudos nesse sentido e tem estudos em sentido contrário. Então, assim, meu amigo, o seu negócio, para parar de pé, ele tem que ser capaz de pagar um salário dos teus colaboradores, tem que ser capaz de pagar os teus impostos. Ah, mas se eu pagar o imposto, o meu negócio não para de pé. Pô, vai fazer outra coisa, velho.
Porque assim, Cara, pagar o imposto faz parte do negócio. É claro que eu vou estudar para pagar o menor imposto possível, mas a regra do jogo é pagar o imposto, você tem que fazer o pagamento do imposto, né? agora, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, considerando que você é porra, um especialista na área e uma pessoa assim, que eu tenho o maior respeito pelo que você pensa. O que que você me diz, assim, como leigo, como alguém não da área tributária, como alguém navegando no senso comum, o que que você me diz da estrutura tributária brasileira? Você acha que ela é uma estrutura brutalmente injusta com o empreendedor? Ela é hostil ao empreendedorismo em comparação a outras estruturas tributárias do Brasil? Eu tenho essa curiosidade e me falta, por me faltar resposta e visão exatamente por não ser a área. O que que você me diz disso, cara? Absolutamente hostil em relação ao empreendedor. Você tem formas que assim, você não precisa reinventar a roda. Você tem modelos tributários que são praticados em outros países que funcionam. Né? A questão é que existe vou tentar dar uma conotação mais prática. Eu não sei se você viu um seriado chamado Mecanismo, da Netflix. Sim, sim, sim. Bacana. Então, assim, existem estruturas armadas, existe conveniência, né? As pessoas sabem como é que faz para funcionar, Babu. No íntimo, no meu íntimo, eu sei o que é certo e o que eu sei o que é errado. Eu posso fazer Uhum, opção por fazer o errado, né? Porque uhum, eu tenho sucesso e tenho fracasso. É assim que funciona. Às vezes uhum, eu consigo, às vezes não. Então, assim, mas no uhum, fundo todo mundo sabe. Tributariamente a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe de onde é uhum, que tem que tirar. Né? Então, por exemplo, na Constituição tem a previsão do imposto sobre grandes fortunas. Né? Pô, esse troço nunca saiu do papel. Você tem um sistema uhum, tributário que você acaba sobrecarregando mais o sujeito que carrega o piano. Porra, não é justo. Não é justo. Você tem que uhum, sobrecarregar o sujeito que não está produzindo. O cara que está uhum, produzindo, que está entregando, você tem que estimular esse cara a cada vez, entregar cada vez. Eu estava comentando aqui quando você estava chegando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal agora que aumentou o ônus sobre a folha de pagamento. Madu, se eu tivesse dado uma sugestão objetiva para poder fazer com que o nosso sistema tributário e previdenciário, tributário lá do uhum, censo, funcionasse melhor, é assim, ó, diminui o encargo previdenciário sobre a folha de pagamento, pô. Tão simples quanto por quê? Porque você tira as pessoas da informalidade, raciocina, você tira as pessoas da informalidade, você coloca um número maior de pessoas produzindo e pagando os impostos sobre seus salários, as empresas também. Você tem mais gente dentro da folha de pagamento, o Estado consegue enxergar esse negócio melhor, você tem um empresário mais competitivo em relação ao cenário internacional. Porra, não justifica, você tem uma decisão da Corte Superior sobreonerando a folha de pagamento das empresas, não rola. Então, assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Tem que diminuir o encargo previdenciário. Se fosse assim, para dar uma solução, só, cara, se só pudesse mexer numa coisa, o que você faria? Eu diminuiria o encargo sobre a folha de pagamento, tiraria as pessoas da informalidade, estimularia mais a produtividade. Aí você tem um efeito cascata. Então, sim, o nosso sistema é uhum, um sistema, cara, tétrico, né? Infelizmente. Mas, e com esse uhum, Supremo Tribunal Federal que está lá, cara, pô, os camaradas tomam umas decisões assim, aí cada um com o seu DNA político, né? Mas assim, estão decisões uhum, descoladas da realidade, pô. Quer dizer, como o sujeito, uhum, parece que eles moram no Olimpo, né? Porque assim, cara, uhum, experimenta descer lá do tribunal por dar uma passeada na rua, cara, para ver o que está acontecendo, para ter um contato mais próximo da realidade, né? Deus do céu. uhum, Madu, voltando aqui para a nossa pauta aqui de empresas do bem, né? E empresa do bem, as pessoas, a gente tem uma visão, e aí eu queria a tua opinião em relação a isso, de que empresa do bem significa você fazer as pessoas felizes o tempo inteiro. Não, empresa do bem é aquela empresa que faz o que é certo, né? Porque a gente sabe que fazer o que uhum, é certo nem sempre é popular ou é agradável, né? Então a gente precisa, uhum, eu venho dentro da empresa trabalhando o mindset dos colaboradores e também dos clientes, no sentido de que, cara, você tem que fazer o que você tem que fazer. Né? Se o cara vai gostar ou não vai gostar, dane-se, o problema é dele. Você tem que dar o teu recado. Né? Então, a gente uhum. vê a pessoa, às vezes, com uma conduta inadequada na empresa, ninguém precisa de palco. Né? Então, assim, chama o sujeito no canto, bate um papo com ele, fala, cara, onde é que isso aqui vai te levar, né? Numa perspectiva mais de longo prazo? Será que a tua conduta aqui, ela coaduna? Você vai sentir orgulho de falar isso para os teus filhos, né? Agora, isso pressupõe embate, né? Pressupõe frustração, né? Mas a gente tem conseguido lá na empresa, Babu, do ponto de vista de gestão de pessoas, Uhum. essa transparência,
essa verdade, esse foco no relacionamento de longo prazo. Cara, eu tenho conseguido um time tão legal, como eu tenho aprendido de 2 ou 3 anos para cá, no tocante à gestão de pessoas, bicho. E interessante, né? Que as pessoas que não vão se adequando vão saindo, né? Zé, eu acho que um dos pontos cegos, para mim, dos negócios, é a gente esquecer que empresas, sejam elas do tamanho que forem, são comunidades. E comunidades, evidentemente, formadas de pessoas. A gente entra em negócios achando que se a gente resolve os aspectos técnicos, o negócio se garante por si mesmo. Eu acho que até um determinado tamanho de negócio, isso até que pode ser, digamos assim, mascarado. Mas tome-se um negócio grande. À medida que, dando aula lá na fundação, quando um aluno busca um MBA, ele tem objetivos de ascensão. Ou ele quer abrir um negócio, ele quer aprimorar as habilidades de gestão que ele já tem no negócio que ele tem, ou ele quer intraempreender, quer ascender. E curioso é que quanto mais você ascende, quanto mais você está na posição e você é dono do seu negócio, é ao mesmo tempo o principal executivo dele, quanto mais você está nessa posição, a questão técnica que é fundamental, né? Ela está posta, não tem jeito, mas você vai dependendo cada vez mais de habilidade de gestão de pessoas. Não tem saída, né? E, e na gestão de pessoas, eu sinto, e eu que falo muito de ética, eu sinto uma coisa que é a seguinte: as pessoas acham que o fato delas serem boas eticamente, tipo assim, cara, eu tenho um caráter, eu faço a coisa certa, parece isentá-las de entregar o resultado. Como se, como se ser ético fosse necessariamente um passe para eu ser contratado. Quase que eu digo assim, olha, Zé, me contrata porque eu sou um cara, eticamente, eu não vou te dar trabalho. E eu tenho dito repetidas vezes que eu não hesitaria em demitir uma equipe toda ética que não é eficiente, cara. Porque, a rigor, o que a gente precisa é precisamente a união dessas duas coisas. Algum tempo atrás eu me inscrevi para uma bolsa, enfim, meu projeto não foi contemplado, mas eu queria provar que, que a prosperidade econômica sustentável mesmo, aquela que não é prosperidade de uma bolha e cria um inferno ao redor de si, mas uma prosperidade que sustenta todo mundo, que remunera o empreendedor, que remunera quem está trabalhando por longuíssimo prazo, ela é fruto de duas coisas. Ela é fruto de comportamento virtuoso, de ética, mas ela é fruto de eficiência. Ou seja, cara, acordar de manhã e entregar o resultado. Uma coisa que assim, eu tenho dito, disse aos meus filhos desde pequeno, disse recentemente a um deles, e tenho procurado na minha vida, é o seguinte, cara, e aí tem aquele versículo da Bíblia que diz assim, não dê a outro o direito que é teu. Qual é a ideia desse negócio? Assim, cara, a ideia de eu dizer assim, eu não vou permitir que o meu chefe, o meu líder, reclame comigo mais do que 2 vezes porque eu não entreguei um resultado, você entende? Assim, cara, e eu nunca vou permitir que você me demita, cara. Eu nunca vou permitir essa parada. Eu vou te entregar o resultado, te entregar o resultado, te entregar o resultado, te entregar o resultado. Se você quiser me demitir, terá que ser uma decisão, num certo sentido, injusta, porque do ponto de vista do resultado você não terá o que reclamar. Né? Então, eu sinto, cara, eu tenho uma coisa, acho que nas culturas latinas, eu me ressinto muito dessa coisa da excelência, sabe, Zé? De procurar, porra, de dar o gás, cara, de dar o gás, de correr atrás, de se capacitar, de fazer o melhor. E saber que nem sempre eu vou ser reconhecido, que nem sempre as pessoas terão tempo de reconhecer isso. Mas já não se trata mais de você, se trata agora de mim, trata de eu fazer a coisa bem feita. Tem uma frase em inglês que eu adoro que diz assim: The way you do anything is the way you do everything. A maneira como você faz uma coisa é a maneira como você vai fazer todas as coisas, né, cara? Então, assim, feliz eu acho que é a empresa que consegue ter uma galera, ter um time, e isso não se cria de uma noite para o dia, você sabe disso, que consegue ter ética associada à eficiência, né, cara?
E o dever de casa é gigante, Badu. Eu hoje, cara, eu olhando, eu gosto muito de aprender, né? Um dos meus traços característicos é manter um mindset de aprendizagem. Eu amo aprender, né? Porque eu não nasci pronto, né? Eu sou perfectível. Então, todo dia com método, com rotina. Estou falando de 2 horas por dia voltado para a aprendizagem religiosamente por baixo, né? Então, eu curto demais isso. Agora, como é difícil, né? A gente tentar promover essa cultura nas empresas, Valdo, como você bem colocou, de eficiência, de over-delivery, quando você tem todo um sistemão jogando contra, ou quando o sujeito não teve contato na infância com isso, né? Porque, a grosso modo, você sabe que tornar-me eficiente pressupõe dedicação, esforço, fé, abrir mão de uma satisfação imediata, e aqui eu estou no sentido mais amplo, em prol de uma recompensa um pouquinho mais à frente. O nosso cérebro não é estruturado dessa forma, a gente é estruturado para gastar menos energia, entrando num viés biológico, né? Então, nesse sentido, o hábito, a zona de conforto, ela me insta a fazer as coisas como eu estou acostumado a fazer. Então, você ativar o modo crise na tua vida, sobre as diversas perspectivas, exige uma tremenda disciplina, bicho. E é muito. Isso talvez seja a coisa onde eu mais gaste energia hoje, né? Para quem chega na minha empresa, no meu cosmo ali, e todo mundo com quem eu converso, eu mostrar. Tentando mostrar para a pessoa uma perspectiva de felicidade, de entrega, de tudo, de conjunto, mas não a minha, né? Mas respeitando o que é felicidade. Mas é muito difícil, bicho. Você pega, por exemplo, a internet, né? O Google. Você lembra que para a gente fazer uma pesquisa antigamente, a gente ia à Barça, né? Você lembra disso? Hoje, se Claro. você quer saber qualquer coisa, ele mete o troço no Google. Isso gera uma sensação de... Isso é maravilhoso, eu não estou condenando tecnologia, não. Eu acho que a tecnologia... Aí eu vou pegar a tua fala lá do início, né? É a forma como eu vou usar. O problema é que isso gera um senso de instantaneidade, pegando carona na tua fala, e as pessoas acham que tudo é instantâneo. Meu amigo, me desculpa, mas pouquíssima coisa de valor, ela é instantânea, né, Badu? Essa que é a verdade, né? As coisas que funcionam verdadeiramente demandam muito tempo. Então, o cara entra na empresa agora, ele me pergunta assim, quando é que eu vou ser presidente? Eu falo assim, peraí, cara, pera só um minutinho, né? Tomara que você seja presidente, que você faça o negócio prosperar e multiplicar por 200 o faturamento. Mas dá só um minutinho, senta aqui e observa primeiro, vê o que eu estou fazendo aqui de errado para você não fazer depois, vê o que tem de bom aqui, né? Pensa, critica. Agora, que dificuldade que é isso? A gente desenvolveu agora, Badu, um negócio na empresa chamado Mapa da Felicidade, cara, que eu gosto, como te falei, muito de aprender. E eu atendo a 1.300 empresas. Então, eu converso com muita gente boa e converso com muita gente ruim. Aí eu fico observando e falando assim, cara, isso aqui cabe na minha vida, cabe no meu negócio, não cabe na minha vida, não cabe no meu negócio. Então, de tudo que eu aprendi, eu falei assim, bicho, eu preciso casar a vida do cara com a vida corporativa. Porque eu não acho, como você falou, né, the way you do one thing is the way you do everything. Eu acho que se o sujeito se comporta na vida pessoal de uma forma, é provável que na empresa ele se comporte dessa forma também. Acho que a gente nunca se afasta muito da natureza. Então, o que eu venho fazendo, eu preciso desse cara que ele se desenvolva como pessoa para que ele se desenvolva na carreira. Então, assim, isso é um pressuposto que pode ser equivocado. Então, o cara entra na empresa, Badu, ele constrói o mapa da felicidade dele. E aí eu lanço diversas perspectivas, né? Aí eu falo assim, cara, qual é o teu propósito? E aí o cara nunca parou para pensar nisso. Falei, bicho, e numa perspectiva sempre de longo prazo, né? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos na carreira? O que você quer ter do ponto de vista econômico e financeiro daqui a 5 anos? Do ponto de vista de saúde, como é que você quer estar daqui a 5 anos? Do ponto de vista de relacionamento, como é que você quer estar? E aí eu começo a construir, né? Porque é importante que seja a felicidade na perspectiva dele, não na minha. Senão ele não vai se engajar. E aí o cara fala assim, bicho, você quer juntar quanto de dinheiro daqui a 5 anos? Ah, eu quero juntar 10 milhões. Pô, legal. Então, o que você tem que fazer no prazo de 1 ano para você juntar 10 milhões daqui a 5 anos? Aí o cara... E o que você tem que fazer no prazo de 1 mês para você estar daqui a 1 ano? E, consequentemente, daqui a 5 anos. E o que você tem que fazer nessa semana? Porque não funciona eu colocar uma ação agora para gerar um resultado daqui a 5. Eu tenho que vir quebrando esse troço. E tem sido uma experiência
muito legal, Badu, porque as pessoas não pensam nisso. E aí, meu amigo, depois que o cara bota no papel, aí ele se compromete. Não importa o número, não importa nada. É aquilo que é factível para si mesmo, né? Agora, se comprometeu, a gente vai construir junto. Cara. Não, cara, isso é realmente é uma coisa muito fantástica que você está colocando e fazendo, Zé, por uma razão muito simples. Um outro aspecto que eu acho que faz com que o negócio seja um negócio do bem é a empresa como escola da vida também, que me parece que é isso que você está colocando aí, né, cara, assim, e nesse sentido, cara, se você pensar na nossa cultura, pensa na cultura, das culturas latinas, que são culturas relacionais, culturas extremamente afetivas, e por serem culturas relacionais e muito afetivas, tendem a parecer culturas meio, eu diria, mais felizes, mais alegres. Eu dei aula nos Estados Unidos durante uns 4 meses e tal, e eu falava para os americanos lá, eu falei assim, cara, eu acho que o Brasil, a gente lá no Brasil é mais feliz, eu acho que tem uma vivacidade, e eu até acho que tem. O problema é que na hora de dirigir, eu prefiro dirigir na estrada americana, na hora do hospital, eu prefiro o hospital americano, né? Então, eu acho que a cultura latina, ela é essa cultura do afeto, essa cultura, pô, ali do abraço, tal, mas não é uma cultura da pontualidade, não é uma cultura que valoriza o amanhã. Cara, essa coisa de dizer qual é o teu propósito, onde você quer chegar daqui a 5 anos, na nossa casa, cara, pensa na nossa origem familiar. Nossos pais não fizeram esse exercício com a gente. A escola, de alguma maneira, a escola formal, não fez esse exercício para a gente. Todo carinho à física, todo carinho à química, todo carinho à história, essas que são matérias fundamentais, mas que a escola deixou de me ensinar as coisas mais importantes para minha vida, que é, cara, pô, eu tinha que estar sabendo, tinha que ter noções de educação financeira lá na escola, eu tinha que ter noções de inteligência emocional na escola, eu tinha que ter e entender o que é método, qual a importância da vontade, a vontade sozinha não se sustenta, que método eu uso, como é que eu faço um planejamento, essas coisas, cara. E aí, quando eu monto um negócio, chega esse profissional na minha mão, né, cara? E aí, essa coisa que você está falando de, de, de fazer com que a empresa seja a escola, pô, para mim é uma das coisas mais fascinantes que tem o negócio. E Zé, tem uma coisa assim, cara, que eu, se você me permite, assim, se você me permite uma referência pessoal, e eu Claro. embarco naquilo que você falou, cara, que é o seguinte, é, um traço meu da minha vida assim, foi essa vontade absurda de aprender. E eu li recentemente que as organizações mais inteligentes são aquelas que estão aprendendo sempre, sempre. E eu me dei conta de que, cara, eu vou aprender até o último dia da minha vida, né? Essa coisa de eu vou aprender. Então, pô, vem comigo. E aí, assim, eu também fico meio extremamente com raiva, cara, assim, quando eu entro às vezes na sala de aula e vejo uma postura da pessoa, de, primeiro, não entender o enorme privilégio que é estar numa escola de negócios, que fazer parte de 0,0002% da população brasileira, e não perceber, cara, que tem um ambiente de aprendizagem, de querer me superar como professor. Eu disse, pô, esse cara falou um negócio, deixa eu ler mais 5 horas do que ele disse, eu quero ir além de você, quero não por uma competição boba, mas de esse espírito ensinável, essa escuta, essa postura de dizer, cara, eu quero mais para mim, eu quero mais para mim, eu quero mais para mim. E aí parece que tem uma outra parada assim da nossa sociedade que é uma coisa com a gente esquecer que as pessoas me perguntam se ambição é uma coisa antiética. Claro que ambição não é antiético. Sim, cara, ambição é uma coisa belíssima. A questão é que caminho você usa para chegar a esse propósito, né? Se for para destruir o outro, se for para ser absurdamente antiético, ou aí o problema não é a ambição, o problema é que você escolheu um péssimo meio para tentar atingir um fim que pode ser nobre, né? Então, é, esse gatilho, cara, de você reunir pessoas assim e tentar formar pessoas assim. E o que é difícil, né, Zé? Porque você forma um grupo, o grupo está ali com você por alguma razão,
a economia mexe, ele mesmo se mexe, e o trabalho que você vai fazendo, né? Nesse sentido, empresas e escolas sofrem mais com turnover do que outras, ou não é verdade? É verdade. Você falou coisas valiosíssimas, Badu. Você falou do método, né, que é fundamental, porque tem dia que eu vou acordar motivado, tem dia que não. E aí, meu amigo, só o método e a disciplina é que vão me sustentar. Esse tipo de coisa tinha que ser ensinado. Você já resumiu maravilhosamente bem. Educação financeira, inteligência emocional e método. Tinha que ter isso obrigatoriamente, cara, na formação. É tão importante quanto química, física, para não dizer que é mais importante, tinha que ter. Tinha que ter. Mas, uma bola para frente. Babu, tem um monte de pergunta aqui. Se me permite aqui ler algumas aqui Claro, para por favor. você. Claro. Então, vamos lá. Pergunta da Cristiane Cunha. O professor está tocando aqui no ponto exato das pessoas hoje. Valores estão sendo distorcidos. Nós precisamos ser produtivos, comprometidos, e o grupo também precisa. A gestão deve ser feita pelo exemplo. Aí foi um comentário. E tem uma pergunta aqui do Marcelo Guglielmi. Eduardo, o que você acha do livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux? Não sei se você já leu esse livro. Não, cara, eu não li. Eu não li, eu evidentemente o conheço. Então, se você me pedisse a opinião sobre o tema reinventar as organizações, eu arriscaria uma opinião, mas sobre o livro eu não posso, porque eu não li. Mas o tema eu arriscaria uma opinião. Perfeito. E você falou um negócio legal, as empresas que investem mais, né, em educação sofrem mais. Eu perdi uma colaboradora na semana passada, fiquei absolutamente irado, frustrado, porque a gente investe nas pessoas, a gente se envolve emocionalmente, a gente dedica tempo. O turnover ele é horroroso para a organização, porque a pessoa que vai chegar agora, você vai ter que reiniciar todo o relacionamento, aculturar, é um saco. Mas só tem uma coisa pior do que você investir na pessoa e ela sair, Pablo, que é você não investir e ela ficar. Com Né? dúvida. É, isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não Tem tenha outra. dúvida. Porque, na verdade, essa pessoa que saiu, cara, não é uma perda, né? Ela é uma perda, sim, para a organização, mas como cultura de negócio, você não perdeu nada, né? É verdade. Agora, Badu, você falou uma coisa que eu quero te ouvir, porque eu tenho você como referência. É uma dificuldade, uma limitação que eu tenho, tá? Quando você verdadeiramente você está interessado no melhor para o outro e você está dando o melhor de si e a pessoa não está correspondendo, é o caso, por exemplo, que você entrou na sala de aula, você se preparou, você é pontual, você se esforçou para gerar um over delivery e o sujeito está lá, por exemplo, olhando o telefone celular dele. Ou então, assim, você tá numa empresa, aí você tá dedicado, você quer gerar alguma coisa bacana para a vida do sujeito e o cara não tem esse compromisso. Minha vontade é esganar o sujeito. Quer dizer, qual é o teu discurso mental, cara? O que fica rodando como pano de fundo? Você usa Jesus como referência, fala assim, pô, Jesus também teve vontade de esganar e nos ganou. Quer dizer, o que você pensa nessa hora? Zé, assim, talvez diferentemente de você, cara, eu, eu tenho, eu tenho um pouco controle sobre isso, porque, por exemplo, o que que eu posso fazer na prática pelo aluno que está lá do outro lado, que ele não está nem aí. Assim, se eu tivesse poder, se o poder fosse meu, eu tentaria fazer critérios de seleção tão aguçados que pudesse detectar esse tipo de coisa e dizer, meu irmão, tu aqui não entra, essa parada aqui é para alguém que performa aqui nesse nível. É, eu sei que, mesmo tendo poder, mesmo você chegando hoje olhando e dizendo, cara, pô, eu vou demitir aqui as pessoas que não estão performando, você não pode fazer isso, porque tem um equilíbrio de forças aí para o teu negócio que você não pode simplesmente é, fazer isso. Cara, o que, assim, vontade de esganar, eu tenho vontade de dizer assim, brother, deixa eu falar uma parada para você, cara, essa parada aqui não é para você. E olha, você sabe que eu sou um amante de Machado de Assis, né, cara? Eu reli um conto dele.
essa semana passada, simplesmente fabuloso, que toca nesse ponto, né? E ele estava falando o seguinte: todo mundo que compõe uma música, né? Todo mundo que compõe algo, e aí para o nosso caso aqui, quando você monta um negócio, você abre a empresa e tal, quando você aprendeu alguma coisa, você quer transmitir, você depende muito que o outro lado também tenha sensibilidade para entender, cara, o valor desse negócio que você está querendo passar. E aí eu me lembro de um vídeo que eu vi de um cara, um violonista, porra, top, o violino dele custava US$ 2 milhões. O show do cara, assim, negócio feito num super teatro em Nova York, o ingresso mais barato era US$ 500. E no outro dia, o cara foi tocar o violino no metrô e botou no metrô de Nova York, botou um chapéuzinho assim. Pô, a galera passava, Zé. A galera passava e jogava 50 cents, ou passava, não tava nem aí. Aí, cara, eu olhei aquela parada, eu falei, meu Deus, as pessoas não sabem que estão diante de um violino de US$ 2 milhões. Tem que ter um cara do cacete que dá aos 3 anos de idade, o cara. E aí eu falei, bicho, assim, uma das coisas mais frustrantes para alguém que não quer viver a vida dizendo assim, vou ligar o foco, entendeu? Vou ligar, não, cara, eu não vou desistir, eu tenho alguma coisa para dar, o meu negócio é um negócio do bem, eu quero formar pessoas. Cara, a maior frustração que você vai ter é você compor uma bela poesia e não ter o outro lado, a sensibilidade para não é nem para apreciar, cara, para valorar isso. Mas também você sabe, né, Zé, que quando a gente encontra Ah, esse outro lado, aí valeu a maravilhoso. pena. Maravilhoso, maravilhoso. Que legal. Badu, hoje eu venho me sentindo menos culpado, porque na hora que eu tinha que desligar alguém que não tinha. Não é que não tinha o traço, né? Porque, de novo, a gente não nasce pronto e é muito fácil a gente julgar, não é isso. Mas é que você vê que o cara não tem a vontade. E eu já Isso. cheguei numa fase que eu percebi que as pessoas só mudam se elas quiserem, Badu. Sabe, eu posso me esforçar para ajudar, posso ali, cara, dar o meu melhor. Mas assim, se a pessoa não quiser, meu irmão, um abraço. Né? E aí eu hoje faço o que você está orientando, a gente investe muita energia para selecionar a pessoa e creia, o foco são soft skills, né? Porque assim, você tem a Isso. prova de nivelamento técnico, o cara tem que tirar uma nota bacana. Mas só que assim, não adianta, porque o que é o mais comum, né? A pessoa contrata pela habilidade técnica e demite pela comportamental. Eu tenho que ser capaz de achar um modelo que eu consiga na largada, e isso é muito difícil. Isso é muito Muito, difícil. Né? muito. Fazer a leitura e falar assim, cara, esse cara vai dar certo, ou esse cara tem boas chances de dar certo, né? Mas tem coisa que o meu sentimento é que a gente só descobre ali no dia a dia. Claro que tem um artista, né, que o teu pai de capar de lá, mas aí você vai refinando, você vai olhando, você faz meia dúzia de perguntas, você volta com a mesma pergunta numa perspectiva diferente, vai ficando você vai errando menos, mas isso é um desafio gigante, gigante. Porque assim, se a pessoa tem uma limitação, pô, eu também tenho 250 mil limitações, não tem problema não. Vamos junto, cara. Vamos junto. Eu tenho limitação para uma coisa, você tem para outra. Você me ajuda aqui, me mostra o que você enxergou que eu não enxerguei. Eu vou te mostrar o que eu enxerguei que você não enxergou. E a gente se complementa e vai embora. Não tem problema em ter ponto de vista divergente. O problema é o cara preguiçoso, meu irmão. O cara que não quer melhorar. Não serve nem para meu relacionamento pessoal, Badu. Eu tiro. Outro dia eu li um pensamento, né, que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Cara, eu não sei se é bem assim, não, mas certamente influencia. Eu tô fora. Ou o camarada. E aí não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não, cara. É o cara assim, pô, eu quero ser feliz. Porra, esse fim de Claro. semana. Eu encontrei algumas pessoas, pô, eu acordo. Eu gosto de praticar de manhã, Badu, Milagre da Manhã. Não sei se você já leu esse livro, cara. Então, assim, Sim. então eu acordo de manhã, eu pratico. Você me ensinou muito isso. Eu pratico agradecimento religiosamente. Eu faço a mentalização, eu faço a meditação e eu faço atividade física. Invariavelmente eu faço isso há anos. Isso começou com o teu trabalho de silêncio lá atrás, cara, te dando um feedback, Sim. né? Você me Sim. ensinou a praticar o silêncio, né? Lembra? Começa com 1 minutinho, 3 minutinhos, 5 minutinhos e vai embora. Né? Eu já tá em 15, daqui a pouco indo para 20. Muito legal. E aí você fala disso, as pessoas
Cara, vamos fazer uma atividade física, qualquer coisa, cara. Não precisa ser musculação, vamos fazer. Ah, não. Sabe aquela síndrome de Gabriela, né? Eu, não, sabe, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim. Pô, meu irmão, vai pro inferno, sai do meu lado, cara. Porra. Esses dias, assim, cara, eu tava começando e tem uma parada que é, assim, que você falou assim, mas esse é o meu jeito, né? Pô, essa frase ela é horrível sobre muitos É. aspectos, se você analisar, né? E aí eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falou um negócio pra mim muito legal. Eu falei assim, cara, alguém falou assim, não, mas esse é o meu jeito. Ele falou assim, brother, deixa eu falar uma parada. Eu entendo que esse é o teu jeito. Acontece que todos os exemplos de saúde, de progresso, de que a gente possa imaginar, não é do teu jeito. Então, eu entendo, eu entendo que isso é do teu jeito, eu respeito essa parada, mas tudo aquilo que se possa admirar, que se possa prever que vai dar certo, não é do seu jeito, cara. Porra. A Eu entendo. minha cabeça, né, cara? A minha Pô, cabeça. Jesus, cara. Pô. Ó, Madu, tem outro comentário aqui da Cristiane. Professor, como equilibrar os diferentes níveis de aprendizado quando falamos de velocidade? Como lidar com essas diferenças dentro de um grupo sem ser deselegante e estimular todos igualmente? assim, eu não sei, Cristiane, assim, essa tua pergunta, ela parece clamar por um determinado ideal aí, né? Eu estou imaginando que a pergunta da Cristiane pressupõe, cara, eu sou gestor de pessoas, eu tenho um grupo que aprende em ritmos e velocidades diferentes. É, eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que alguém tenha aí no contexto do negócio. Eu te diria o seguinte, Cristiano, hoje, se, exemplo, eu tivesse na condição de gerir um grupo de pessoas, eu, em termos metodológicos, eu dedicaria, tudo bem, depende do tamanho, né? Estou falando de um grupo que seja, é, sei lá, tem 20 pessoas debaixo da minha liderança. Eu me dedicaria metodologicamente a tirar um tempo do meu trabalho para encontros pessoais, nem que fosse 20 ou 30 minutos com essas pessoas, para exatamente poder ler bem cada um, perceber esses ritmos, e, cara, não tem jeito, a gente vai errar, você vai errar. Agora, existe a figura do fast learner, né? A pessoa que aprende rápido. E, por exemplo, o Zé é uma pessoa que aprende rápido. Se você me permitir, Cristiano, acho que eu também aprendo rápido. O nosso grande demônio é a impaciência com quem aprende devagar. Tá? Isso é terrível, porque, nesse sentido, eu volto a citar a Bíblia, né? Assim, tem um texto que é o reencontro de dois irmãos, né? E eles tinham um ódio histórico, eles se reencontraram, e aí um deles vai, cara, e ele tinha uma família muito grande, e naquela época eram nômades, né, não tinham carro, então eles se deslocavam em grandes grupos humanos. E aí tem uma frase muito incrível, que o líder da clã, o chefe, ele ia no passo das mulheres e das crianças. Aquilo ali, porra, bateu forte em mim, entende? Porque, supondo que eu não esteja me enganando, né? O que uma pessoa que aprende rápido quer? Operar em times de grande performance, não tem saída, cara. Bateu, cara, rápido, tá, bateu, beleza, absorvemos, qual é o próximo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem gente que não aprende nessa dimensão. O desafio do gestor de pessoas, Cristiano, para mim, está em você observar o seguinte, e isso é duro, é você olhar e dizer, aquela pessoa aprende devagar, mas ela aprende. É diferente dessa coisa que o Zé está colocando, né? Ela é só uma questão de ritmo. Pô, se é uma questão de ritmo, cara, eu diria que está tranquilo. O problema é discernir se é ritmo ou se é mesmo não querer aprender. Eu acho que, havendo diferenças na rapidez com que você aprende, não dá para estimular todo mundo por igual. Isso é uma ilusão. Não, não dá. Não dá. Assim, o que você pode fazer é gastar um pouco mais de tempo com quem aprende devagar e meter bronca em quem aprende rápido. Se as pessoas são diferentes, os estímulos igualmente são diferentes. Perfeito.
E aí cabe a gente, como líder, tem uma contribuição muito legal do Marcelo Guglielmi aqui, respondendo para a Cristiane, né? Pô, seja vulnerável como líder, que isso vai gerar intimidade na relação. E aí, consequentemente, vem confiança, pode ser que advenha a autoridade e a pessoa vai se abrir com você. Badu, a tua colocação foi perfeita. A gente precisa enxergar, né? Agora, não é que não dá para esperar não é isso. É respeitar o time, você precisa perceber que a pessoa quer, né? Se ela vai, um aprende em 5 dias, outro aprende em 30, beleza. Mas eu preciso ver que ela. O pepino é quando você não. Eu, como líder, falho porque eu não consigo motivar a pessoa que. Eu já pensei muito. E assim, é importante eu puxar responsabilidade para mim, porque no relacionamento são sempre duas partes, né, cara? Então, assim, cara, o que eu posso fazer para que essa pessoa queira ser a melhor versão de si mesma? É sempre isso. E aí, assim, eu tento adivinhar fazendo a leitura. Se eu não consigo, cara, eu convido. Se eu não consigo, objetivamente eu pergunto, né? E se ainda assim o negócio não andou, bicho, aí porque eu acho que aí a pessoa... E aí, aqui na empresa, Baldo, a gente tem pontos de vista divergentes, isso é muito legal. Então, hoje eu tenho 4 sócios, eu converso muito, em especial com o Thiago, eu converso muito com a Leila, e converso às vezes com a Tatiana e com o Léo, e eu sou voto vencido. Porque se eu estou imbuído de um bom ideal, eu vou falar para a pessoa. É claro, de novo, eu não preciso de palco. Eu e ela, nós dois, quietinhos, a gente vai conversar. E aí eu vou falar assim, cara, a história tem sempre 3 versões, beleza? Tem a forma como você enxerga, a forma como eu enxergo, a forma como é de verdade. Ouça o que eu tenho a dizer para você com um ouvido crítico, né? Fizer sentido você reverberar no teu coração, você manda bala, senão você manda essa porra pro inferno, né, cara? Agora, eu vou, Badu. Eu verdadeiramente entro em áreas que os meus sócios não concordam. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho um funcionário, um colaborador, um parceiro, um sócio, e o cara está com 150 quilos, olha só, se esse cara não cuidar da saúde, ele vai atrapalhar o meu negócio, cara. Porque ele vai passar mal. Você me desculpa, eu não estou dizendo que eu não tenho defeito, não. A minha válvula de escape pode ser diferente da dele. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu me predispus a olhar para o tsunami de frente e, morrendo de medo, fui lá e fiz. O meu convite para você é esse, cara. Vamos lá, vamos trabalhar. Você tem filho, você tem marido, você tem mulher. Vamos trabalhar, vamos começar devagarinho, né? Hábitos atômicos, não é isso? Começar bebendo água, projetinho aqui de 3 anos, né? Aí a pessoa tem o devaneio dela, não, perder 10 quilos em um mês, não funciona, não funciona. Vamos perder 1 quilo em um mês, devagarinho. Essas mudanças precisam ser para a vida inteira. Não existe fazer dieta, porra. Você tem que mudar o teu hábito alimentar. Não precisa cortar todos os doces. Corta o doce 2 vezes por semana. Começa assim devagarinho, né? Mas aí eu falo da saúde da pessoa. Eu falo que se ela tiver fodida e hipertensa, eu não quero na minha empresa. Eu falo. E aí, assim, aí eu enfrento resistência, porque eu falo assim, cara, você está entrando na vida da pessoa, mas é claro, a vida pessoal dele me afeta. Como é que você enxerga isso, Badu? Cara, assim, eu fecho 100% com você e, para mim, existe uma... A gente criou uma diferença artificial que, para mim, observe o que eu quero dizer, a diferença artificial são diferenças que só funcionam no âmbito da linguagem. Na prática, você não pode separar. Por exemplo, essa coisa de minha vida pessoal e minha vida profissional, isso é poesia, isso é linguagem. Na realidade, eu tenho uma pessoa, e aquela pessoa saiu de casa com 150 quilos e sentou na cadeira da minha empresa. Então, quem está ali sentado não é um profissional, é uma pessoa com 150 quilos, que está em crise no casamento, que não está em crise no casamento, que está feliz, que está deprimida e tal. Então, eu entendo, eu acho que a origem da gente separar a vida pessoal e profissional é essa pressuposição de que na empresa a gente só está lidando com questões técnicas. Sim, então quer dizer, o que você... Ah, beleza, cara, você é o cara, você é meu advogado que cuida do meu contencioso tributário, tá beleza? Então, a única coisa que você entrega para minha empresa, a única coisa que você entrega para minha empresa só são os teus conhecimentos técnicos nessa área. Como se esses conhecimentos técnicos estivessem desassociados da pessoa que você é. Ali, cara, você vai fazer uma negociação ruim ali, porque 2 horas da tarde, tua cabeça está doendo, cara. E tua cabeça está doendo porque você não tomou água. 2 horas da tarde você está ali, porque você está mal. Então,
Zé, eu te diria uma coisa, cara, que, que, que considerando a centralidade do trabalho na nossa vida hoje, considerando que a maior parte do tempo você passa na empresa, as empresas deveriam assumir para si o lugar de dizer, cara, eu vou formar pessoas, uma formação que elas não tiveram na sua casa, uma formação que elas não tiveram na escola. Infelizmente, ou melhor, deixa eu ir para o polo positivo. Os negócios mais legais são aqueles que fazem essa parada, só que isso se dá trabalho pra caramba. E aí, Zé, observa um detalhe. Você estava falando de, cara, não esquece 10, de perder 10 quilos e tal. Cara, existe toda uma cultura, existe toda uma ciência da mudança de comportamento. Toda uma ciência. Bicho, ó, primeiro, esquece essa porcaria de força de vontade. Meu irmão, essa parada, entenda, a vontade é importante. A estruturação externa vai influenciar na tua coisa. Dois, que faz o seguinte, meu irmão, ó, um copo d'água por dia durante 2 meses. Não dá. Você tem toda uma ciência, cara, que está posta aí, que já está testada em quem mudou o comportamento. Agora, a questão é que essas coisas, cara, a gente não tem acesso ou não se sente. Por isso, assim, que é fundamental, cara, assim, que negócios fossem escolas de vida, né? Que legal, que bom ouvir de você e você falando, você verdadeiramente acredita. Fico feliz, porque de vez em quando eu apanho pra caramba, Badu. De novo, não está aqui para agredir, nem para expor, não é isso. É sempre no particular, sempre no privado, procurando entender, né, verdadeiramente o sujeito. Né? Que bom. Vou continuar assim, vou continuar falando, então. Que bom. O que mais, Badu? Deixa eu agradecer aqui rapidinho a galera que está com a gente. A Vanessa, que se esforça pra caramba para botar esse pacote nosso, esse canal de pé. Que o mérito aqui é dela. Agradecer a Leila, a Cristiane, o Pedro, que está sempre aqui com a gente, o Ângelo, que está prestigiando, Marcelo Guilherme, que perguntou, a Ana Cláudia, Leila Trigoli, o Gustavo, o Alexandre está aqui com a gente também, o Roberto, o Marcos, o Cipriano, a Nonata, o Bruno, o Hélio, Jorge da Ctoravich, toda semana está aqui com a gente. Ele é um apaixonado por gestão de pessoas como você e eu. O Caveira, a Deise, o Luciano é meu primo, nosso colega lá da Fundação. Você conhece o Luciano Oliveira, não? Não, eu não tive o prazer ainda de encontrar. Meu primo e colega nosso lá da Fundação Getúlio Vargas. Berruan, o Martins, a Andressa, Kívia, aí tá, o Wilson, o Zé Carlos, meu xará, tá com a gente toda semana, Antônio Marcos, a Paty, a Gabriela, a Isa, o Rick, a Juliana, o Carlos, a Ana, a Tatiana. Ei, rapaz, gente pra caramba aqui, que legal, que bom. Badu, o que mais que você gostaria de pontuar aqui pra gente? Você acha importante? Eu acho assim, e aí tem uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, e acho que também tem a ver com a minha idade, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui, né, cara, de que é você, no processo formador, como líder, para você que é empreendedor e dono de um negócio, da gente também saber abraçar a nossa impotência, né, cara? Eu, 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 eu tenho procurado ter muito cuidado com essas narrativas heróicas, né, com esse mito do herói, que vai lá, que entra. Tem uma coisa meio assim, sabe? Eu tenho um amigo que diz, cara, você já viu que o James Bond, cara, ele é um cara interessante, porque o James Bond, porra, ele briga, toma porrada, bate, o carro vira e ele sai todo arrumado, né? O paletó, sai todo arrumado. É o mito do herói que não se machuca, que não se arranha, que não é. E, cara, assim, abraçar a impotência com. Você tem filhas aí, né? Eu já estou numa idade, meus filhos já estão numa idade. E, cara, assim, de você dizer, cara, I did my best, eu fiz o meu melhor, eu não controlo tudo, a variável que eu podia controlar ali com os recursos que eu tinha, eu pude fazer isso. Então, eu tenho um limite nesse negócio e eu quero aprender a descansar de que tá bom,
de que não dá para salvar todo mundo, não dá para formar todo mundo, é, e abraçar essa impotência, né? Eu assim, tô querendo sair mais dessa narrativa heróica e ser mais o cara ali que tá ali no barco, remando ali todo dia, fazendo a rotina matinal, ali devagar, pá, 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 no long run, né? No longo prazo. Então, eu acho que eu fico olhando assim no mundo dos negócios, a capa nas pessoas e a CEO tal, e não sei o que tal, 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 tal. Cara, e por trás dessas pessoas tem um corpo gerencial absurdo que faz a coisa acontecer, aponta fazendo a coisa acontecer enfim, ser menos herói, e abraçar a minha impotência e estar ali sendo mais um remando no barco, né? Mais real, né? Agora, interessante, É. de novo, porque o sistemão te joga para o outro lado, né? Particularmente, o Badu, eu não gosto de Instagram, e eu não estou aqui divulgando contra, né? Que é cada um que. Mas eu gosto de futebol, então, puxa, né, que também não tem nada de muito útil, na verdade. Mas, assim, eu não vejo ninguém postando derrota no Instagram, não vejo ninguém postando derrota no Facebook, né? E assim, você pega qualquer história, pegando o gancho que você falou, qualquer um, vai pegar o Michael Jordan, quem você quiser, pega o Oscar, pega o Bernardinho. Cara, eu adoro o Bernardinho, tem umas passagens do Bernardinho que ele fala assim, pô, ele é ansioso pra caramba também, né? Obsessivo. Ele fala assim, bicho, eu passo a noite quando eu erro. E assim, cara, o que, que eu não enxerguei? O que, que eu posso aprender com isso? Né? Como é importante, porque assim, é isso mesmo. Vai errar. Inevitavelmente você vai errar. No fim de semana, eu estava pensando em conduzir uma coisa de uma forma com a minha filha mais velha, e aí eu tinha esquematizado, falei, isso aqui vai dar super certo. Porra, deu tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu orquestrei, eu planejei, eu organizei, deu tudo errado, falei, não tem problema não. E aí é que está a diferença, né? Assim, cara, vamos escrutinar isso aqui para eu ver, porque não tem problema nenhum de eu errar novamente, mas deixa eu errar diferente, né? Se tiver que errar, que erre diferente, né? Então vamos escrutinar. E é isso, mas a galera tem medo, Babu, de falar de erro, né, cara? Assim, eu faço um esforço gigante na empresa para as pessoas, quando fizerem merda, desculpa aqui o francês escorrer, falar assim, fiz merda, pensei, não tem problema. Outro dia, uma colaboradora que começou com a gente, eu tenho pavor de gente que escreve, que é desatento e escreve mal, porque eu sempre me coloco no lugar do meu cliente, né? Puxa, se eu vou no médico e o cara, porra, é obeso, se eu vou assistir uma palestra com alguém que vai falar sobre dinheiro e o cara não é bem sucedido, não rola. Então, assim, se eu vou entregar uma consultoria tributária, porra, eu tenho que ser perfeito em relação ao vernáculo. A menina me pega um e-mail, manda para a base inteira, 1.300 clientes, com 27 erros de português no e-mail. Minha vontade era arrancar os cabelos, porque a gente tem um processo estabelecido. Só que aí, Badu, isso era uma coisa que era para ter sido feita antes. O que ela viu? Cara, isso que era para ter sido feito não foi feito. Eu vou pegar e vou fazer. Então, a minha vontade de esganar, se eu fizesse isso, eu ia tolher a iniciativa dela. Ela nunca. Então, assim que eu fiz, falei: olha, parabéns. Por dentro eu queria matar. Parabéns, você teve iniciativa, foi lá e resolveu, botou para quebrar. Olha, só da próxima vez me faz uma gentileza. Pede para alguém dar uma olhadinha, porque às vezes a gente está escrevendo ali, passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Então, assim, mas isso é um aprendizado, né, Badu? Pô, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Meu amigo, falta um minuto para terminar a nossa live, então o Instagram vai terminar. Badu, deixa eu te agradecer do coração, o papo rico, inteligente, o tempo voou. Falar com você é sempre extremamente agradável. A gente aprende demais, demais. Obrigado pela tua disponibilidade, dizer que tem um carinho diferenciadíssimo por você e que eu quero já te convidar para a gente fazer uma outra live. Vamos marcar quando é que você tiver disponibilidade, daqui a um mês, dois. A gente marca aí, você escolhe o tema e a gente manda bala. Combinado. Valeu, meu amigo. Um grande abraço, Zé. Obrigado. Prazer enorme. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até semana que vem. Estaremos juntos novamente. Uma semana abençoada. Obrigado, Badu. Abraço. Um abraço.